Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo sobre autismo, né? Esses vídeos, pequenos vídeos que nós pretendemos gravar, ele se destina principalmente a mães que desejam entender um pouquinho mais sobre autismo. Se tá com uma pulguinha atrás da orelha, será que meu filho é? Será que meu filho não é? Ou alguém disse, então a gente vai estar conversando, né? E essa conversa, bom, eu vou iniciar o diálogo, mas essa conversa pode continuar se você deixar aí seu comentário e a gente, ou fazer uma pergunta e a gente pode responder depois, a gente pode comentar depois e a gente vai conversando. Então, a primeira pergunta que eu acho que alguém que não tem um filho autista e desejaria descobrir o que é autismo. Olha só, é um transtorno de comportamento, tá? É a primeira coisa que a gente tem para dizer a respeito do autismo. É um transtorno de comportamento. E esse transtorno vai atingir principalmente a comunicação, né? Comunicação entre indivíduos. Por quê? Porque essa comunicação entre indivíduos é a parte principal, é a característica principal do autismo. Hoje nós temos a nomenclatura TEA. O que é TEA? É o transtorno do espectro autista. Então, espectro a gente se remete, né, aos feixes de luz que podem ser bem pertinho do outro, mas que não são iguais. Então, o que a gente quer dizer com espectro? Cada criança tem sua individualidade. Existe uma característica principal do autismo, mas se o autismo incide em 10 crianças diferentes, 10 individualidades temos e 10 formas diferentes de se apresentar aquele autismo. Então, a gente sempre coloca que o autismo é um transtorno de comportamento que pode vir associado ao transtorno de motricidade, ao transtorno de fala, né? Ao transtorno de cognição, ao déficit de cognição. Então, ele pode vir associado, mas é o transtorno de comportamento, a comunicação que vem associado a alguma outra área, tá certo? Então, quem pode diagnosticar o TEA? Um neurologista e um pediatra experiente. Então, se você tem uma pulguinha atrás da orelha, procura o pediatra, fala, olha, um vizinho falou para mim que ele tem uns gestos diferentes e ele fica repetindo, né, algumas frases dos desenhos animados. Ele fica falando sozinho em frente ao espelho, ele anda de ponta de pé, né? Ele tem um desequilíbrio, ele tem um atraso na fala. Essas são várias características que a gente analisa tudo, né? Aí estão várias áreas que a gente pode avaliar e a gente pode chegar a essa conclusão de que é uma criança ou um adolescente com TEA. Porém, quem pode diagnosticar é um neuro ou um pediatra, tá certo? Nós terapeutas, nós damos o prognóstico. O que é isso? A gente faz várias sessões de avaliação e a gente avalia cada uma dessas áreas, né? A área motor, a área afetiva, a área de linguagem, a área de cognição e nós damos um prognóstico, né? A gente escreve aquilo ali no relatório e você pode levar ao neuro e ele vai avaliar junto com a avaliação que ele faz
da criança ou do indivíduo. Então, mas quem pode atestar, dando o diagnóstico final, é o médico pediatra ou neuro, tá certo? E depois do diagnóstico, bom, aí vai correr atrás. De acordo com a avaliação que foi feita, né? Qual é a área que a criança precisa mais de estímulo? É a área da linguagem? É a área da motricidade? É a área da cognição? Bom, de acordo com isso aí, você vai procurar o profissional que trabalha com aquela área. Então, pode ser um fono, pode ser um psicólogo, pode ser o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, vários são. Hoje a gente tem uma equipe que a gente fala multidisciplinar, né? Para cuidar dessa criança em todos os aspectos da sua vida. Então a gente precisa desses cuidados, tá certo? Muita gente tem dúvidas em relação a isso. Por quê? Porque se faz uma ideia, o autismo é assim, eles são muito inteligentes. Alguns são muito inteligentes, outros têm déficit de cognição. Eles não tiram fotos, não olham para a câmera. Não é assim. Lembra da história do espectro? Vários feixes. Então, a gente precisa saber a individualidade exatamente. Por quê? Porque o transtorno, a criança nasce com esse transtorno, tá certo? Ele é mais evidenciado a partir dos 3 ou 4 anos. É por isso que tem alguns médicos que não querem fechar o diagnóstico antes dos 4 anos. Porém, a criança já está com esse transtorno, ela nasce com ele, tá certo? Alguns estudos sobre como isso acontece, mas nada ainda foi realmente comprovado, mas o que a gente sabe é que a criança nasce com ele e só se evidencia, né, mais nitidamente a partir dos 4 anos. Então, você tem um bebê que você pode olhar, se você tem uma experiência, uma vivência com o autismo, você pode olhar para um bebê de 4 meses e dizer, tem alguma coisa diferente nesse bebê. Mas não é sempre que se identifica o autismo quando a criança é muito bebê. Por quê? Porque a característica principal é a comunicação, tá certo? E como a comunicação do bebê é muito entre bebê e mãe, né? A gente ainda não tem a comunicação falada, né? A gente só tem outros tipos de comunicação, mas que às vezes a gente não consegue identificar. Então, quando a criança vai crescendo, é que a gente vai percebendo algumas diferenças, tá certo? Ela pegou o autismo quando tinha 4 anos. Isso não existe, gente. Não existe. Não é possível mais a gente pensar desse jeito, porque a criança já nasce com autismo, tá bom? É uma modificação genética, tá? Então, quando a criança tem os 4 anos, então ela tenta se comunicar com os coleguinhas, né? Geralmente já está na escola, tenta se comunicar em casa, e se essa criança não faz isso, então a gente começa a perceber o comportamento diferenciado daquela criança. E aí começam a se acender luzes, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Aí chega um familiar e diz assim, eu acho que você devia levar essa criança para fazer uma avaliação, não é? Leva essa criança para o médico. Ela não está querendo falar. Então, algumas características a gente pode reunir
e realmente a gente pensar e acender a luzinha amarela, né? Será que é? Então, quais características? Primeiro, a questão da criança não querer se comunicar com outra criança da mesma idade, né? Segundo, a questão do atraso da fala. E aí, uma criança pode ter atraso de fala e não ser autista. Por quê? Porque a comunicação não se dá só através da fala, mas em você pegar, em você apontar, em você querer interagir, tá? Por outro lado, tem crianças autistas que falam bem, né? Não tiveram atraso na fala, mas na maioria dos casos, sim. Então, o atraso na fala, o não querer se conectar a outra pessoa, seja criança ou seja adulto, fixar olhar numa determinada coisa, andar em ponta de pés, né? Não brincar com os brinquedos de acordo com a sua função, né? Então, o carrinho, não brinca com o carrinho para andar, ele brinca para sequenciar. A menina brinca com a boneca não para fazer de bebê, mas coloca numa outra função. Então, essas coisas são avaliadas, não é? Se você chama a criança pelo nome, ela não atende. E aí a primeira coisa que você pensa é: será que ela tem problemas de audição? Será que é problema de audição? Ou será que ela escuta, mas não atenta, né? Ela não quer ser tirada daquele mundinho dela, como várias pessoas falam. Então, várias são as características, mas não quer dizer que a criança tem que ter todas as características. Volto novamente à ideia do espectro, né? A criança tem um transtorno, mas ela tem também a sua individualidade. Então, ela vai responder de forma diferente de outras crianças. A gente sabe que, por conta de vários filmes, né, alguns estereotipos foram criados. Aquela pessoa que anda no mundo da lua, né, não tira foto, não gosta de ser filmada. Gente, na época da tecnologia que estamos vivendo, as crianças já nascem com o celular na mão. Os autistas, eles também tendem a aderir à tecnologia e querem tirar foto também, querem ser filmadas, mas aquilo ali não é feito com uma intenção de comunicação. E é isso que precisa ser observado. Como é que a gente faz isso? Isso aí precisa de um especialista, né? Um terapeuta que tenha vivência com isso, porque aí, a partir do momento que a gente começa a olhar a criança, a gente já começa a ver aqueles sinaizinhos, não é? Não é algo estereotipado, não tem que ser dessa forma, tem que ter todas as características, não. Mas algumas características vão ser identificadas que aí remetem ao transtorno do espectro autista, tá bom? Se te ajudou, se você gostou, deixa aí teu comentário. A gente vai estar conversando sobre várias outras coisas, tá bom? A gente pode conversar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, acho que é bem interessante, não é? A gente também pode conversar como escolher uma escola para o meu filho que tem TEA, bem interessante. Existe alguma escola especialista em TEA? Grande pergunta. E a gente também pode conversar sobre mercado de trabalho, sobre adaptação curricular, como é que a família deve reagir ou interagir
com as crianças com TEA, o que devo fazer, não é? Sei lá, são tantas as perguntas e que a gente vai tentar conversar com você e responder, não é, a cada uma delas, se possível, né? E estaremos abertos, tá bom? Aos seus comentários e realmente gostaríamos de ter o seu feedback, ok? Eu sou Luciene Montarroios, sou psicopedagoga e foi um prazer estar com você nesse bate-papo. Até o próximo vídeo.